Pessoal, retornando à nossa aula, vamos continuar explicando, falando um pouquinho sobre o que é a planta, né? As plantas são seres vivos, são importantes para a nossa vida, fazem parte do reino plantae ou plante, que é o reino dos vegetais. Por que elas são importantes? Porque a grande maioria realiza o processo de fotossíntese, que é o que garante a produção do seu próprio alimento e que é necessário para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, é por isso que nós temos que cuidar muito bem na fase de viveiro, para que essa planta possa se desenvolver, realizar todos os processos de fotossíntese, que são processos fotossintéticos, fisiológicos, assim como nós fazemos, nós temos as nossas fisiologias humanas, né? A planta também realiza. Então, é importante a gente garantir que essa planta, com nutrição necessária, a água necessária que ela necessita, ela consiga fazer esse processo e ela consiga se desenvolver e produzir. Né? Ao lado aqui, vocês estão verificando uma planta, uma ilustração de uma planta, e abaixo, quais são os fatores que vão influenciar o processo de fotossíntese, né? A luz, os pigmentos, o gás carbônico, a temperatura, água e sais. Então, todos esses itens vão estar presentes no processo fotossintético, que vão reagir quimicamente na planta, internamente, e que vão dar característica de crescimento, produtividade, e que a gente vai conseguir extrair isso dela. Então, desde a fase de viveiro até a fase produtiva, a gente tem que garantir que essa planta consiga produzir. Então, aqui é uma ilustração de uma planta, de uma árvore, realizando o processo de fotossíntese, o qual ela precisa de gás carbônico, que é a primeira setinha azul que vocês estão visualizando, assim como a luz solar. Dentro dela, esses itens vão reagir dentro das células vegetais, que vão transportar a reação química de cima para baixo, que é a setinha verde que vocês estão visualizando na tela de vocês. Vão acontecer vários processos químicos fotossintéticos dentro dela. E o que ela vai liberar aí? Que já vai ser a setinha azul que vocês estão visualizando. Vapor de água, na forma de H2O, e liberação de oxigênio, na forma de O2. Então, o que a gente precisa? O que a gente visualiza? Que a planta usa o gás carbônico, a luz e a água, que ela vai absorver do solo, para poder fazer o processo de fotossíntese. E esse processo libera oxigênio. Outro item importante é que a glicose que é produzida, que é o açúcar que vai ser produzido pela fotossíntese, ele vai integrar a seiva. Assim como nós humanos, seres vivos, circula o sangue, né, dentro do nosso corpo, dentro da planta, que também é um ser vivo, vai funcionar do mesmo sistema, só que nela são as seivas, são os fluxos. E nós temos dois fluxos dentro dela. Tem o floema e o xilema, tá? Que isso a gente vai estudar mais para frente. Então, ele vai se integrar à seiva elaborada, produzida pelo processo fotossintético e que vai ser distribuído pelo floema por toda a planta. Então, é um processo que sempre vai estar circulando. Abaixo, nessa ilustração, vocês estão vendo as raízes. Nessas raízes, vocês estão lendo aí que tem a respiração das raízes, com o gás oxigênio e o gás carbônico. Na raiz, o processo é inverso. Vai entrar oxigênio e vai ser liberado gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai ficar fixado no solo. No outro lado, vocês estão vendo água e sais minerais. Então, vão entrar na planta para ajudar todo esse processo.
Logo ao lado, vocês estão vendo uma caixinha, está escrito: a água e os sais minerais são capturados pelas raízes, tá? Então, é importante a gente saber de onde vem cada componente que vai influenciar a absorção e o processo fotossintético. A seiva bruta, que vai ser distribuída pelo xilema para todas as partes da planta, e uma parte da água evapora pelos estômatos das folhas. O que são estômatos? São células, são organelas que permitem a entrada ou não de luminosidade, né? E por eles vão ser estimulados todos os processos fotossintéticos. Nós comparamos os estômatos como os poros da nossa pele. Há momentos que eles transpiram e há momentos que não. Então, eles abrem e fecham. Assim são os estômatos dentro das folhas. Então, os estômatos vão estar presentes nas folhas. Eles que vão regular ou não a entrada de luz dentro da planta. Tá? Então, botânica. A gente vai estudar por quê? É importante a gente ter o entendimento da botânica de cada espécie que a gente vai trabalhar, principalmente dentro do viveiro, porque cada espécie tem a sua característica. A botânica, o que é? É o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. O termo botânica, ele deriva do grego bonaté, que tem como significado planta. Ela abrange a fisiologia, a morfologia, a ecologia vegetal e a taxonomia, ou seja, todas essas características, interações e funcionamentos dentro da planta. Então, todas essas áreas de conhecimento vão se interagir e a gente precisa ter um entendimento de cada uma, porque cada espécie vegetal possui a sua característica. Então, ela possui uma característica específica, possui fisiologia específica, e isso vai ter, consequentemente, um funcionamento dentro da planta específica. Por exemplo, tem espécies que aceitam mais água, ou seja, aceitam a irrigação em maior quantidade. Assim como tem espécies que aceitam água em menos quantidade. Então, a gente precisa entender espécie, vai ser um estudo de caso a caso, para a gente também determinar dentro do viveiro o que é importante para a gente ter o desenvolvimento daquela cultura que a gente está trabalhando, seja a nível comercial ou não. Então, características das plantas. Então, o que a botânica quer dizer? É a área da biologia que estuda o reino plantae, onde estão incluídos todos os vegetais que nós conhecemos. Eles possuem células, assim como nós possuímos as nossas células, as plantas também possuem. Então, essas células é um núcleo delimitado por membrana nuclear. São seres autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através do processo que eu falei anteriormente de fotossíntese. Fotossintetizantes realizam fotossíntese, que é o processo para obtenção de alimento e energia para se manter vivo. Então, aqui é um exemplo, tá, da célula que eu falei anteriormente. É um pouco complexo, isso aí seria uma disciplina específica de botânica, mas aqui é para vocês visualizarem como internamente o tecido vegetal, tá? Então, possui várias características. Cada compartimento desse, que vocês estão visualizando os nomes aí, ele possui uma função específica para que a planta possa se desenvolver e produzir, tá? Algum intempérie que afete algum desses itens aí, a planta para de produzir, pode até morrer.
Professora, não está aparecendo mais nada aqui para mim. Só um minutinho, gente. Voltando aqui. Então, continuando, as plantas são constituídas por células vegetais. Elas diferenciam-se das células animais por possuírem vacúolos, cloroplastos e parede celular. Os vacúolos são organelas que ocupam a maior parte do citoplasma e eles são responsáveis por armazenar substâncias e regular a entrada de água na célula, controlando a sua turgidez. E os cloroplastos são organelas exclusivas de células vegetais, que é onde é a entrada da clorofila, pigmento necessário para a realização da fotossíntese. E, por último, a parede celular dos vegetais ela é constituída pelo polissacarídeo celulose, que é responsável pela sustentação, resistência e proteção contra patógenos. Então, o que isso quer dizer? É um pouco complexo. Por isso que são disciplinas específicas dentro de um curso a nível superior. Mas é só para vocês entenderem e visualizarem que a partir daquela imagem que eu mostrei anterior da célula em si, cada item daquele que estava lá, o nomezinho, ele possui uma função específica. Tendo algum problema, uma falta de água, a fotossíntese não está sendo realizada por completo, o que vai ocasionar? Principalmente esse último item aqui. Ela vai comprometer a sustentação da planta, a resistência e proteção contra patógenos. E aí a planta fica mais suscetível, sendo ela uma mudinha dentro do viveiro, ou uma planta já de grande porte, já produtiva no plantio direto, ela vai ser afetada, tanto por ataque de insetos, problemas de fitossanidade no modo geral, ataque de fungo, bactérias e vírus. Tá? A histologia vegetal, os tecidos vegetais eles vão ser divididos em tecidos meristemáticos, tecidos permanentes. Todos eles vão estar relacionados com o crescimento, sendo que o meristemático é o crescimento do vegetal e formação do tecido permanente. E o tecido permanente são diferenciados e classificados conforme a sua função. Então, volto a repetir, dentro do vegetal existem subdivisões de tecidos, assim como nós humanos temos as nossas divisões dos tecidos, tanto a parte externa quanto a parte interna, as plantas também têm. Então, eu estou passando isso para vocês terem noção dessas divisões, tá? Então, o que nós temos como tecidos, como partes vegetativas, né? As partes da planta. Nós conhecemos, nós visualizamos. Nós temos a folha, nós temos o fruto, nós temos flores, caule e raiz. Cada uma possui sua função. Algo prejudicando processos de fotossíntese, absorção de água, absorção até de luz. Lembre que eu falei de várias funções específicas dentro da célula.
comprometendo alguma daquelas funções, vai comprometer a planta como um todo. Ela vai tombar, ela vai ficar amarelada, ela não vai conseguir produzir nem flor e nem fruto, né? E nem conseguir absorver a água e nutrientes pela raiz, tá? Então, qual é a função da raiz? Absorção e condução de substâncias. Em alguns casos, podem armazenar substâncias energéticas, tá? É pela raiz que são absorvidos os nutrientes e a água. Então, quando tem o processo de irrigação, a água vai ser absorvida pela raiz. Vai se realizar uma adubação. É pela raiz que ela vai absorver o nutriente, tá? As folhas vão ser responsáveis pelo processo de fotossíntese, que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Que precisa de luz e CO2, que é o gás carbônico, para poder acontecer o processo de fotossíntese, tá? O processo de respiração e transpiração. Professora, a planta respira e transpira? Sim, também, porque ela também é um ser vivo. Então, ela respira, ou seja, só que é um processo inverso. Ela vai respirar gás carbônico e vai transpirar oxigênio, tá? O caule, tá? Que é a estrutura de sustentação. Qual é a função dela? Sustentação e transporte de substâncias, porque é pelo caule que os nutrientes e a água vão ser absorvidos e vão ser transportados, ou, como o nome técnico, vão ser translocados dentro das partes da planta, para as folhas, flores e frutos, tá? Assim como o gás carbônico e a luz que vão entrar pelas folhas, pelo processo que eu mostrei anteriormente lá para vocês, vão ser translocados, vão ser transportados de cima para baixo. Lembrem que naquele fluxo eu mostrei, tem o fluxo de cima para baixo e tem o fluxo de baixo para cima. E os fluxos vão acontecer pelo caule. As flores são responsáveis pela reprodução. Flor, consequentemente, eu vou ter fruto, tá? Então, os frutos servem para a dispersão de sementes, garantindo a sobrevivência da espécie. Porque pelo fruto eu tenho semente, né? A semente vai perpetuar a espécie. Então, são essas as características, é isso que a gente precisa ter noção e tá na cabeça a função de cada um, tá? A partir disso, a gente entra na questão do reino vegetal, aquela classificação do reino vegetal ou plantário, tá? Que vai estar a função das células. É mais para vocês terem noção de como é que é a classificação, tá? Isso vocês vão dar uma estudadinha, tá no material de vocês. Então, o reino plantar, ele é muito variado, existem inúmeras espécies, e existem espécies que não possuem folhas, caule e raízes verdadeiras, mas tem outras que sim, como a grande maioria nós conhecemos, tá? Eles estão divididos em 4 grupos principais, de acordo com a sua característica: presença ou não de vasos condutores. Vasos condutores que vão estar levando o fluxo de cima para baixo ou de baixo para cima, xilema ou floema, tá? E esses grupos são classificados. Tem o grupo das briófitas, o grupo das pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, quais são esses grupos? Como é que a gente divide? Ele é dividido em 2 grupos, vasculares, ou seja, possui vasos condutores, que são os vasos que conduzem esses fluxos. E tem as plantas que são avasculares, tá? Que não possuem esses vasos de condução, tá? O A significa não, então eles não possuem, que são as briófitas. Aí nós vamos visualizar agora. Que são briófitas, né? Todo mundo deve estar perguntando, nunca ouvi falar dessa palavra, mas são os musgos. Aquele lodinho que fica na frente das nossas casas, né? No cimento, então é o grupo das briófitas.
São plantas de pequeno porte que habitam ambientes úmidos. O grupo ele é representado pelos musgos e hepáticas. Na visualização, são bem parecidos. A gente pode até classificá-los como musgos. Eles não possuem tecido condutor, tá? O transporte de substâncias ocorre de célula por célula. Vocês se lembram no slide anterior, uma célula cortada ao meio com vários nomezinhos? É essa célula que eu estou falando. Então, o fluxo ele ocorre de célula a célula. As células vão estar ligadas uma ao lado da outra. Então, o transporte das substâncias é condutor de célula a célula, tá? A reprodução deles é de forma assexuada ou sexuada, tá? Com contato ou não, produção de pólen ou não, tá? De esporos ou não. E como é que acontece? Não é dispersado pelo vento, como a grande maioria das plantas. Ele depende de um fluxo, de um ambiente para poder haver essa transposição, que é pela água. As pteridófitas, nós conhecemos. No caso, o exemplo clássico é a samambaia. São que já possuem vasos condutores, mas eles não possuem sementes, tá? São as samambaias, as avencas, as cavalinhas, tá? Esse grupo já é mais conhecido ainda. A sua reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. E na reprodução assexuada ocorrem os brotamentos. A gente vê, né? Num vasinho com samambaia, a gente vê brotando lateralmente. Então, é a reprodução assexuada. Enquanto a sexuada vai depender da água para o encontro dos gametas, tanto masculino quanto com o feminino, para poder haver a sua reprodução. As gimnospermas. As gimnospermas já são plantas que apresentam sementes, porém não produzem frutos, tá? No caso desse exemplo que vocês estão visualizando aí na imagem, é uma planta de araucária ou pinheiro do Paraná, tá? É um grupo que já são plantas mais de porte maior, tá? A sua reprodução produzem inflorescência masculina ou feminina, tá? Que no caso a feminina são as pinhas, nesse exemplo. Mas é um grupo grande, tá? Já as angiospermas, já são que a gente conhece mais e é o que a gente vai trabalhar nesses tópicos agora, né? Na disciplina de viveiro, que são as plantas mais complexas e que produzem sementes, flores e frutos. Tá? É um grupo grande, com mais de 250 mil espécies dispersadas no mundo. No caso, ele possui flores, que é a estrutura reprodutiva das plantas. Existem plantas que possuem inflorescência masculina e feminina, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, ou produzem só feminina ou só masculina, ou que produzem de forma que tem os dois, mas que não são férteis, tá? Então, ela é bem complexa. Cada espécie possui sua característica. Já os frutos dessa reprodução já vai ser a partir do ovário da flor após a fecundação. Então, eu tenho a flor, o pólen entra no tubo polínico, vai entrar, vai fecundar, vai produzir o embrião, que a gente chama, para produzir a semente, para produzir o fruto, no formato geral. A grande maioria é nesse formato, mas cada espécie possui sua característica. As angiospermas são divididas em dois grandes grupos, monocotiledôneos e dicotiledôneos. Essa classificação vai se basear no número de cotilédones. Que são cotilédones, né? São folhas que foram modificadas
mas que elas são responsáveis pela transferência de nutrientes para a planta durante o estágio inicial de seu desenvolvimento. Vamos imaginar a semente de um feijão. Todo mundo conhece um feijãozinho, né? O grão do feijão. Se a gente dividir ele ao meio, ele tem duas, vou dizer no nome popular, ele tem duas bandas, então ele se divide. Então ele tem dois cotilédones, se a gente dividir ele, né? Então, aquilo ali é uma folha que foi modificada. Então, é só para vocês visualizarem o que são cotilédones, tá? As angiospermas, elas, nessa divisão de monocotiledônia e dicotiledônia, a gente pode classificar em termos de semente. As monocotiledôneas são sementes com um só cotilédone, tipo o milho, por exemplo, é só um cotilédone. As dicotiledôneas, o grão do feijão, por exemplo. Folhas, as folhas são com nervuras paralelas, né? Então, se a gente olhar uma folha, a nervura está paralela à outra. E existem folhas que a nervura, a divisão, não estão paralelas, elas estão uma em cada lugar, tá? Já vai ser a característica de uma dicotiledônia. Assim como o caule, assim como as flores, assim como a raiz. Então, a gente, visualizando uma planta, vendo a sua característica, a gente pode determinar se é uma planta monocotiledônea ou dicotiledônea, tá? Que a gente pode visualizar melhor aqui nessa visualização dessa figura. Questão de raiz. Raiz em forma de cabeleira, que a gente chama de fasciculada. É característica de plantas monocotiledôneas. Já a raiz, que possui uma pivotante, como as arbóreas, as árvores, a grande maioria, que possui uma pivotante, que é aquela raiz central, um eixo, ela já é a característica de dicotiledôneas. Flores, a divisão é um pouquinho diferente, que vocês podem ver aqui. A questão do poste da planta, né? O tronco. Por exemplo, o milho, que eu falei anteriormente, é uma monocotiledônea. De modo geral, não possui tronco, possui crescimento de espessura devido à inexistência de tecidos que permitam o seu crescimento. Já as árvores, não. Já são dicotiledôneas. Os troncos, eles crescem bem expressivos. As folhas, estrutura paralela. A nervura que vocês podem ver aqui é uma paralela à outra. Já nas dicotiledôneas, as nervuras não são iguais. De um lado não é igual do outro. Vocês podem ver nessa folha aqui. Tá? Então, quais são os exemplos clássicos de monocotiledôneas? Arroz, orquídea, as palmeiras, no modo geral, coqueiro, trigo, abacaxi e por aí vai. As dicotiledôneas, beterraba, feijão, café, soja, amendoim, o eucalipto, a grande maioria das plantas de porte arbóreo, as árvores, como ipê, andiroba, tá? Então, essa é uma divisão importante, que aí a gente vai determinar a característica que é necessária no momento da produção da muda dela até o plantio definitivo. Aqui é uma outra visualização, tá? Do cotilédone. Aqui, olha, o grão do feijão dividido ao meio. Então, ele tem duas partes, que são áreas que vão proteger o quê? O embrião que está aqui no meio. E já com um cotilédone, ele não tem essa proteção. É um só que vai proteger esse embrião, tá? Então, em resumo, nós temos o embrião, que é a parte principal de um ser que vai formar, no final das contas, uma planta, tá? Nós temos os vasos condutores, que no final vão determinar qual é a classificação da planta, tá? Se ela é uma briófita, uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma, se ela vai produzir sementes e grão de pólen,
e flores e frutos. Então, toda essa divisão que vocês estão visualizando aqui nessa figura é importante para nós termos o conhecimento do reino das plantas e, consequentemente, como é que vai acontecer a produção da sua muda. Se ela vai produzir grão de pólen, se ela vai produzir flor e fruto, é uma determinada característica de um determinado método de viveiro que essa planta precisa receber. Se não, ela vai receber um outro tratamento, através de estacas, de brotos laterais que vão germinar e que a gente pode destacar e produzir uma nova muda. Então, isso é importante vocês terem visualização, tá? Aqui é só um resumo do reino planta, tá? Do reino plantar, que vocês podem visualizar depois e na apostila de vocês. E dentro dessas características, a gente vai pincelar um pouquinho sobre fisiologia vegetal, que é uma parte da botânica e uma parte do estudo das áreas agrárias, que a gente estuda as funções e como é que ocorre a fisiologia dentro das plantas. Se lembrem que eu mostrei sobre aquele fluxo, o fluxo de cima para baixo e de baixo para cima. Então, ela vai estudar os fenômenos vitais que acontecem nas plantas, como metabolismo vegetal, divisão celular e movimento vegetal e a reprodução vegetal. Então, por exemplo, eu tenho uma planta que ela está diretamente a pleno sol, ela vai ter um desenvolvimento específico. A outra está na sombra, ela vai ter um outro tipo de desenvolvimento. Então, as fisiologias dentro dessa planta vão ocorrer diferenciado. Então, tudo isso a fisiologia vegetal estuda, tá? Então, quais são as etapas que nós visualizamos com as plantas? Nas plantas terrestres, em geral, a água e sais minerais são absorvidos do solo, que abrigam a nutrição mineral do vegetal. Tem a etapa da condução, tá? Que é aquilo que foi produzido, ele vai ser conduzido pelos tecidos vasculares, né? Se lembrem daquela condução de baixo para cima, de cima para baixo, que é o xilema e o floema. Vai estar distribuindo a água e os nutrientes dentro da planta em todas as partes dela. Folhas, flores, frutos, também envolvendo raiz, tá? E o próprio caule. O xilema, se lembra que eu falei do xilema e do floema, tá? Então, os xilemas são vasos lenhosos que eles tem o tecido morto de condução da seiva bruta, ou seja, a seiva que está se formando e que está recebendo água e sais minerais. Quando ela recebe, ocorre o processo químico e essa liberação, essa condução, ela já vai se transformar, essa seiva que era bruta, em elaborada, que é o floema. Então, o floema que já vai ser distribuído por toda a parte da planta, para as folhas, para flores e frutos. Aqui é mais uma visualização sobre o xilema e floema, que vocês podem estudar depois para entender como é o fluxo, tá? De água e nutrientes dentro da planta. Tem o processo de transpiração, tá? Voltando, a planta respira e transpira. Ela é importante porque se ela transpirar muito, ela perde muita água para o ambiente, consequentemente, ela vai desidratar e isso vai afetar na produtividade dela, até no desenvolvimento dela. Então, a gente vai ter uma muda estressada, que vai virar uma planta que vai produzir muito pouco ou não vai produzir nada. Nós temos o processo de fotossíntese também, tá? Que aí eu já expliquei para vocês anteriormente, logo no comecinho. E tudo isso vai ser importante para essa etapa que a gente vai começar a estudar agora, viveiros, né? Sobre a instalação desses viveiros.
Então, a gente precisa ter um conhecimento das espécies que nós vamos trabalhar, seja a nível comercial ou seja para o seu próprio fornecimento, para a gente conduzir, né, essa espécie, essa muda, de forma mais adequada, tá bom? Então, o que é um viveiro? O viveiro de mudas é um espaço destinado para o desenvolvimento de sementes e mudas, até que estejam aptas para o plantio no local definitivo. São administradas de modo técnico, conforme condições climáticas exigidas, como solo rico e fértil, entre outros fatores, de tamanho variável, dependendo do objetivo que se deseja. Então, o viveiro, que é o berçário que a gente pode também falar, tem que estar adequado para o que você tem como objetivo, tá? Sendo que, independente do teu objetivo, você tem que dar condições adequadas para o bom desenvolvimento dessa muda. Luminosidade adequada, quantidade de água, nível de irrigação adequada para o que a espécie exige, o substrato, que é a parte que vai ficar estruturada, onde ela vai desenvolver, também tem que fornecer uma nutrição para essa muda, para essa espécie que eu vou estar trabalhando, tá? Em condições adequadas, e demais fatores, questões fitossanitárias e todo um processo em geral. Então, para nós entendermos o que é muda, é a estrutura vegetal de qualquer espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, produzida e que tem uma finalidade específica de plantio. Pode ser muda frutífera, nativa, exótica, ornamental. Então, independente de qual espécie, essa muda vai ser a estrutura vegetal que todos nós vamos estar trabalhando. Então, a gente precisa entender a característica dessa planta, a característica dessa espécie, para melhor condução e melhor objetivo a se atingir. Então, a gente precisa ter um planejamento mais adequado para aquele detalhamento, para aquele objetivo de viver. Então, em geral, o que a gente precisa considerar? A quantidade de mudas versus o tamanho que eu vou planejar a estrutura do meu viveiro. Se eu fizer uma estrutura que caibam 1000 mudas, esse é o meu objetivo de 1000 mudas, então eu tenho que preparar uma estrutura que caiba essa quantidade. E não esquecendo que eu tenho que circular dentro dessa área, então tem que ser calculado, tá? A questão da verificação das necessidades e definições da tecnologia que eu vou aderir a esse viveiro. Se eu vou utilizar plantas que demandam mais de água, então elas vão estar específicas dentro de um galpão. Se a outra espécie não demanda de tanta água, eu não posso colocar no mesmo local. Então, são essas características que eu tenho que observar. Por exemplo, chegou um objetivo para nós produzirmos mudas de cacau e açaí. Vocês acham que a gente coloca tudo junto? Provavelmente não, porque a demanda de luminosidade e água para o cacau é e a demanda de luminosidade e demanda de irrigação de água para o açaí é outra. Então, são essas características, são essas organizações que nós precisamos definir no momento do nosso objetivo, tá? A localização desse viveiro, tá? A gente precisa ter consciência disso, não pode ser que não tenha queda d'água, se fica muito distante do objetivo que eu quero atingir. Por exemplo, eu quero fazer um viveiro para comercialização. Vou fazer muito afastado do meu centro consumidor? Qual é o risco que eu corro? Então, são essas questões que eu tenho que observar e considerar no momento da implantação de um viveiro. A implantação da estrutura básica, equipamentos e insumos. Isso é importante porque
Qual é a estrutura que eu vou utilizar? É a mais rústica? É a mais elaborada? Por quanto tempo eu vou utilizar esse viveiro? Qual vai ser a vida útil desse viveiro? Quais são os equipamentos que eu consigo utilizar, que eu preciso utilizar nesse viveiro? Quais são os insumos? Então, tudo isso tem que ser planejado, considerado antes de eu implantar esse viveiro, tá? Cobertura, sombreamento, tipo de irrigação, tipo de nutrição. Então, todas essas etapas, todos esses itens são importantes. A disponibilidade das matrizes para a produção de sementes e considero aí também estacas, tá? Porque tem espécies que nós fazemos a produção da muda a partir de sementes e tem espécies que nós fazemos a produção de suas mudas a partir de estacas, tá? Exemplos: sementes, açaí, cacau, cupuaçu. Estacas, nós temos pitaia, nós temos pimenta do reino, tá? Então, tudo isso também tem que ser considerado. E aonde que eu vou conseguir esse matrizeiro? Eu vou fazer um matrizeiro ou eu já tenho um matrizeiro? Tem que também observar a sanidade, ou seja, como é que está esse matrizeiro? Ele está sadio? Ele está nutrido? Porque isso vai influenciar na qualidade da minha muda. Porque eu não quero vender, não quero comercializar ou utilizar uma muda proveniente de um local que eu não sei a procedência, ou eu sei, mas eu sei que ela não possui condições necessárias para me dar uma semente sadia e forte. Aí eu vou produzir um material que não condiz com o que eu preciso. Então, tudo isso tem que ser observado. A captação da mão de obra para a produção dessas mudas e o quanto vai custar isso. Se a minha mão de obra necessária é próxima, é distante, quanto é que eu vou gastar, tudo isso tem que ser contabilizado. E o dimensionamento do investimento necessário para todo o planejamento, né? Do projeto, se eu vou precisar fazer financiamento, e todas as etapas que a gente precisa no decorrer da implantação desse viveiro. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não é tirar da cabeça, amanhã eu vou montar um viveiro. Não é simples assim. Nós temos que fazer várias considerações. Então, os tipos de viveiro. Nós temos, de acordo com o tempo, né? São os viveiros temporários ou provisórios, são aqueles que são de curta duração, por um objetivo bem específico e uma área determinada. Tá? São aqueles que são literalmente feitos próximo ao plantio. Tá? Por exemplo, esse que vocês estão visualizando, ele não tem uma estrutura específica, ele foi feito para atender o plantio definitivo, que é bem próximo ao sombreamento dele, com árvores, mas eu posso também fazer uma estrutura bem básica para fazer a proteção dessas mudas, tá? E isso vai depender do capital que a pessoa possui para investir, tá? Mas esse é a característica do viveiro temporário. E tem o permanente ou fixo, que são aqueles que vão que são construídos para durar mais tempo, e geralmente eles possuem a visão de comercialização em larga escala, né? Então, são feitos com estrutura para durar mais um pouco. Gisele, se eu quiser fazer a cobertura com palha nesse tipo de estrutura, pode ser feito também. E aí, a partir do momento que vocês vão se capitalizando, vai melhorando a estrutura, tá? E geralmente são os que são para comercialização mesmo. Aqui nós temos um exemplo de viveiros do tipo permanente ou fixos, que produzem constantemente. A rotação de espécies de mudas é grande nesses viveiros, tá? Então, vejam que a estrutura é até metálica, já é um investimento maior para durar bem mais tempo. Nós temos também
em termos de cobertura, né? Tem da área de terreno livre ou sem cobertura, ou seja, viver a céu aberto. Infelizmente não está aparecendo aqui a visualização, mas vocês podem fazer o comparativo com aquele anteriormente, aquele de estrutura de pouco tempo, tá? Debaixo de árvores, sem tanta estrutura. Nós temos o viveiro coberto ou confinado, a área do terreno vai estar coberta e pode ser classificado como rústico ou de alvenaria. Vai depender do potencial do capital que a pessoa vai investir, tá bom? E quais são alguns parâmetros, né, para poder auxiliar na construção do viveiro? A área do viveiro que você tem disponível, mais 50% desse cálculo para poder você circular dentro dele, que é chamado de RUD. Então, você precisa, porque você vai fazer o encanteiramento das sementes ou estacas, mas você precisa circular para fazer a manutenção dele, para fazer limpeza de boca de sacola, para fazer a triagem, se tem alguma muda que não está no conforme, no padrão que você está trabalhando, para o controle fitossanitário, para visualizar se tem alguma praga, se tem algum inseto, se tem algum problema de doença. Então, você precisa deixar essa rua para poder você circular. Tá? Então, a gente considera 50% a mais da área que você destinou, tá? Para poder fazer a construção das ruas. Construção não, ter a circulação por entre os espaços, por entre os canteiros. A capacidade do viveiro é considerar 50 plantas por metro quadrado, tá? Em média. Posso fazer maior? Posso fazer maior. A localização e outras recomendações, ou seja, que tem água próxima, é o adequado, é o ideal, ser de fácil acesso, ser plano ou com um declive de até 5%, tá? Ter uma boa drenagem. Geralmente as pessoas usam areia grossa, lavada, seixo também, para melhorar essa infiltração, porque a gente sabe, viveiro é um local que todo momento está se realizando irrigação. Então, é o tempo todo úmido, pode acumular água, e isso não é interessante. Então, fazer drenos até dentro dessas passagens, dessas ruas de circulação, colocar um pouco de areia, de seixo, para melhorar essa drenagem. E sempre estar escoando essa água. Esse é o ideal para a gente ter uma questão de fitossanidade mais adequada. Porque muita umidade, consequentemente, nós vamos ter vários problemas fitossanitários, principalmente problemas de fungo. Fungo de solo, que vai acessar a raiz dessas mudas e vai prejudicar o desenvolvimento dessas mudas, tá? E o sentido norte e sul para os viveiros e canteiros. Essa é uma questão bem interessante, porque aí o sol, ele consegue passar e não vai entrar, porque 100% de luminosidade, porque você vai ter uma proteção, uma cobertura, seja por sombrite ou seja por palha. Mas o que entrar, ele consegue circular de um canto ao outro e não faz sombra, tá? Isso que é interessante. Esse slide é a questão de cálculos para mourões dentro de um viveiro. Isso vocês vão ver no próximo instrutor mais específico. Eu quis apenas ilustrar aqui para vocês que o viveiro, ele possui cálculo para poder fazer a construção, não é de qualquer jeito, tá, gente? Então, é para vocês saberem que existem cálculos para a gente determinar a quantidade de mourão, que são aquelas estruturas de suporte, para palha ou para sombrite, e nesse intervalo dos mourões, onde vão ficar os canteiros com as sacolas, tá? Aqui é uma ilustração para vocês visualizarem nesse canteiro, tá? Esse canteiro, ele é de 18 por 12 metros
Vejam que nesses retângulos ele quer ilustrar o canteiro em si, onde vai ficar disposto as sacolas com as mudas. No intervalo de um canteiro para o outro, vocês visualizam a rua, as ruas, tá? Então, a rua é para você circular, para fazer limpeza, para facilitar o acesso às sacolas. Então, para vocês fazerem limpeza, fazerem visualização de alguma praga, de algum inseto, de alguma coisa que esteja fora do normal, tá? Então, é importante ter esse acesso, até mesmo para fazer adubação, tá? O que é recomendado dentro do canteiro é de se ter aproximadamente ser de 1 metro a 1,20 m, porque a gente consegue, através do braço, entrar de 50 a 60 centímetros de um lado, de ter acesso a essas sacolas, e do outro lado, a mesma metragem, de 50 centímetros a 60 centímetros. Então, essa cabeça aqui, essa largura aqui do canteiro de 1 metro a 1,20 m é interessante porque a gente consegue trabalhar nesse espaçamento, tá bom? E aí o comprimento vai de cada produtor. Pode ser de 10 metros, pode. Esse aqui ele quis fazer bem separadamente. Pode ser que as espécies que ele esteja trabalhando sejam bem diversificadas. Mas ele poderia fazer contínuo os 18 metros? Poderia sim, poderia trabalhar constante, apenas um canteiro nesses 18 metros. Então, ficaria, por exemplo, um canteiro de comprimento de 18 e a largura dele de 1 metro ou 1,20 m. E vejam a orientação norte e sul, tá? Dele. O norte está aqui no comecinho aqui da ilustração. Estabelecimento do local do viveiro. Importante escolher um terreno que tenha inclinação, que tenha boa drenagem, que tenha água próximo, porque a água é importante no processo de viveiro, tá? Para estimular a brotação da semente, para estimular a brotação da estaca. Próximo de áreas de plantio seria o ideal, o adequado, ou próximo aos centros de comercialização. A questão da estabilização dele, da construção dele, a questão da orientação do norte-sul ou leste-oeste, tá? E a questão da proteção de mudas, né? Tanto a nível de cobertura, quanto a nível de quebra-vento. É importante ele ter um cercado, seja com espécies arbóreas, espécies de médio porte, para a questão do vento, tá? Isso é importante, ter esse quebra-vento. Limpeza e preparo do local. É importante o viveiro sempre estar limpo, porque isso é questão de organização, tá? É questão de cuidado com esse local. O preparo do local também, isso é muito importante. Calcarear também, são fatores que vão influenciar beneficamente para a produção da muda. A drenagem da água, repetindo, viver um local que é encharcado, é úmido sempre, todo dia tem irrigação. Então, a questão da drenagem é um dos principais fatores para você ter sucesso. A água em excesso, posso ter problema de doença dentro do viveiro. Ficou acumulado água, tenho que drenar. Não tem jeito, tenho que drenar essa água. A construção do canteiro, como mostrei para vocês aquela ilustração anterior, canteiro de 18 por 1 metro ou 1,20 m. É importante a construção, ter conhecimento de como construir esse canteiro, tá? O substrato a ser utilizado também é muito importante, porque o substrato é qualidade, é nutrição. Então, o substrato rico, ele vai me fornecer nutriente. Que momento que ele fornece nutriente? Na semente, a partir do momento que
ele germina, essa muda, essa planta, ela vai absorver o resíduo do nutriente que está naquela semente. Mas a partir do momento que a raiz já sai, ela já vai buscar nutriente. Então, um substrato bem nutrido vai contribuir para o arranquio do bom desenvolvimento dessa muda. O recipiente que vai ser utilizado pode ser sacola de muda, a embalagem, pode ser tubete, tá? O enchimento dessas sacolas, tem equipes para fazer isso, por isso que é importante ter mão de obra suficiente para você trabalhar com tranquilidade, escalonar todas as atividades dentro do viveiro. Receber substrato, preparar substrato, enchimento de sacolas. São as etapas que devem ser seguidas. Enchimento de sacola para ficar esperando o material que vai vir, ou semente ou estaca. Então, são etapas que são antes do encanteiramento desse material vegetal. A acomodação das sacolas no viveiro, ou seja, a organização dessas sacolas dentro do canteiro que você está organizando, independente do comprimento, mas da largura específica. Então, por isso, o projeto, né, do viveiro em si, então, ele tem que estar bem estruturado para poder caber o teu quantitativo, né, o que você projetou. Aqui são exemplos, né, são as ilustrações dos canteiros que foram preparados. Vejam que é questão de organização, de limpeza, tá? Questão da drenagem, a gente não está visualizando água empoçada, água acumulada, tá? Então, todas as etapas são muito importantes no processo de viver. Aqui a gente está visualizando a mistura do substrato, tá? Ele está traçando o substrato aqui com a enxada, nessa visualização, nesse exemplo. Posso fazer assim, ele deve estar misturando terra preta, proporcionalmente com calcário e outros nutrientes aí, né? Cada um tem a sua formulação específica e a quantidade de nutriente necessário por espécie. Cada espécie tem a demanda nutricional específica, então vão de acordo, né, com cada um. Ou pode ser com a bitoneira, tá bom? O recipiente que pode ser utilizado pode ser a sacola de muda que a gente visualiza no mercado, né? Dependendo da espécie, o tamanho da sacola tem que ser adequado. Tem sacolas pequenas, por exemplo, caso do maracujá, a sacola de 10 por 10 ou 12 por 12. A sacola do açaí e do cacau pode ser 15 por 23, 15 por 25, tá? E o tamanho dela também vai depender do tempo de viveiro que essa muda vai ficar lá. Se for muda que vai ter que ficar um pouquinho a mais, então tem que ser sacola maior. Se for ficar o tempo mais recomendado, pode ser a sacola convencional. Então, cada caso, cada planejamento é de um jeito. Pode ser tubete, pode ser o que tiver à mão, né? Pode ser vasos de polipropileno, que são vasos maiores. Então, dependendo da espécie, é um tipo de embalagem ou o tamanho da embalagem. Cada caso é um caso, tá? Algumas ferramentas que são utilizadas nos viveiros. Carrinho de mão, dragas, enxadas, enxadecos, pá, para fazer misturas, para abrir alguma vala, para enterrar o mourão. Então, são ferramentas que nós utilizamos sempre. Utilizamos tesoura de poda, utilizamos canivete de enxertia, porque também é um procedimento dentro do viveiro de fazer enxertia, dependendo da espécie, é uma técnica específica, regadores ou sistema de irrigação, né? Vai depender de como é que você vai projetar esse teu viveiro, tá? Viveiros grandes, lógico, sistema de irrigação. Viveiros menores, mangueira ou
regadores. Tá? E a partir de tudo isso que vocês viram hoje, a gente tem uma atividadezinha, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês. No entendimento do que foi dito hoje, eu queria saber de vocês qual a importância do estudo da botânica e o estudo da fisiologia vegetal para a implantação e condução de um viveiro de mudas, tá? Queria entender de vocês. Como é que vocês entendem que seja importante? E o segundo, correlacionado, é escolher uma espécie frutífera. Fiquem à vontade, tá? Realizar uma pesquisa sobre a característica botânica dessa espécie e como é que acontece o procedimento do encanteramento dessa espécie. Ela é por semente, ela é por estaca, tá? Como é que ela vai se comportar, qual é o tipo de embalagem que ela deve se utilizar para ela, o tamanho. Eu queria que vocês discorressem isso, tá? Por hoje, é o que temos aqui. Alguém tem alguma coisa para falar? Isso. E essa atividade aí, esses dois itens vai estar disponível na plataforma que nós vamos disponibilizar para vocês, tá bom? Ok, professora. Uhum. Posso encerrar a gravação? Uhum. Gente, vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade. Eu sei que foi muita coisa, mas é assim mesmo. Fiquem à vontade para falar. Agora é só estudar mais, né? Isso. Meu A Deus grande, do céu, a grande professora. maioria está disponível na apostila de vocês, tá? Hum, E fiquem à vontade, vocês podem me acessar também para tirar dúvidas. ok, muito obrigada pela explicação. Foi muito boa, muito proveitosa, né? Muitas Isso. coisas interessantes que eu nem sabia, né? Coisas que eu falei, meu Deus do céu, mas é assim mesmo, Assim né? mesmo. Conhecimento a gente cada dia está adquirindo, e é isso aí. Vamos estudar mais. Isso. Nas próximas aulas, esses tópicos que eu comentei aqui para vocês, nós vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Sei que tem muita coisa nova aí que muita gente não conhece, mas a gente vai sanando as dúvidas de vocês. Ok, professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professora, Diga. quanto a essa atividade, ela vai estar disponível onde que a senhora falou? No mural de avisos da plataforma. Tá, ok. E o prazo? Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tá, ok, obrigada. De nada.